Bom, um dos conceitos mais importantes que vocês precisam ter a noção, ele está relacionado efetivamente aos chamados ciclos biogeoquímicos. O que efetivamente é um ciclo biogeoquímico? São o ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, ciclo do nitrogênio. Esses ciclos, eles são fundamentais para o desenvolvimento de todos os organismos que nós temos, absolutamente todos os organismos. Por quê? Partindo de um princípio muito simples, né? Quando nós pensamos sobre o fator produção de carbono, e é a base do que a gente está vivendo hoje, e quando você pega um exercício, por exemplo, de segunda fase, que normalmente eles tendem a gerar um novo tipo de pergunta. Antigamente eles eles tinham perguntas, né, num sentido um pouco diferente. Perguntavam exclusivamente sobre os ciclos, né? Então, assim, quais são os tipos de metabolismos que estão associados ao determinado ciclo? Hoje não acontece mais isso. Hoje eles pegam um texto, por exemplo, da Nature, eles pegam um texto, por exemplo, da Lancet, que são revistas científicas de grande repercussão mundial, inclusive são as revistas que a gente está observando aí, que estão publicando bastante coisa sobre as vacinas, né? Então são revistas científicas de grande importância, mas nós temos também outras revistas que perpassam por esse processo, né? Então, eles falam sobre os chamados ciclos biogeoquímicos. Nós temos os ciclos biogeoquímicos orgânicos e inorgânicos. O que é um ciclo orgânico? É aquele que está relacionado ao organismo. Então, por exemplo, como é o caso do ciclo do carbono. O carbono, ele está para a característica dos seres vivos como nós estamos para a água, né? Então, quando a gente pensa no ciclo do carbono, e é o primeiro que eu vou tratar aqui de maneira mais profunda, quando a gente pensa no ciclo do carbono, o ciclo do carbono em si, ele é fundamental. Por quê? Porque você tem combustão liberando CO2, decomposição liberando CO2, respiração liberando CO2, fermentação liberando CO2. E efetivamente você tem síntese de carbono, ou seja, transformar o carbono num polímero para que ele fique guardado na planta. Isso só acontece em dois processos, que são a fotossíntese e a quimiossíntese. Então, basicamente, você tem 5, 6 processos de quebra, ou seja, onde o carbono é liberado, e você tem 2 processos apenas. Boa parte desse ciclo do carbono ele está associado à fotossíntese. Só para a gente entender um pouquinho sobre esse processo, como ele é fantástico, 97% da radiação solar ela é bloqueada pela camada de ozônio, que faz parte do processo. 2% é capturado, passa pela atmosfera e chega até as plantas. A planta, quando ela faz fotossíntese, o que ela faz? Ela pega o CO2, pega a água, quebra a ligação do CO2, que é uma ligação dupla, né? Então, isso aí você viu em química, quebra essa ligação e, dessa forma, ele acaba conseguindo polimerizar, ou seja, criar uma cadeia de carbonos. E um detalhe, que é pouco falado em boa parte dos processos relacionados à fotossíntese. Todo mundo acha que a fotossíntese só produz glicose. E ela não produz só glicose. Ela produz um polímero chamado fosfogliceraldeído fosfato. Você fala, eu tenho que decorar esse nome gigante? Não. Você tem que lembrar de um tal de PGAL, tá? Então, PGAL, tá? O PGAL, que é o fosfogliceraldeído fosfato, ele é uma substância produzida no cloroplasto que tem por função gerar novas substâncias. Por quê? Todas as substâncias que são da planta, elas têm carbono na sua composição. Seja o amido, que a planta reserva, seja proteínas, que a planta produz, seja óleos, né, principalmente óleos, né? Eu não vou falar gordura, porque a gordura dá a impressão daquela capa da picanha, e na verdade não é isso. Mas principalmente óleos, né, e ceras. Isso são polímeros gigantescos formados por carbono. Então, a planta, ela funciona efetivamente como um banco de carbono. Ou seja, ela vai armazenar carbono. Só para você ter uma ideia, o peso de uma árvore não é medido por massa, não é em quilogramas, não é em gramas, nem em toneladas. Ele é medido em metro cúbico. Determinadas árvores, e eu posso falar isso com tranquilidade, porque no mestrado eu fiz um trabalho, né, na área de ecologia, óbvio, sobre retenção de carbono, e um dos principais processos é que, se eu pegar uma planta simples, no meu caso eu estudei mangueira, tá? A mangueira é uma planta que não tem no Brasil, ela não é originária do Brasil. Hoje ela é considerada uma planta brasileira.
mas a mangueira, ela tem origem na Indonésia e na Índia, tanto que o nome científico dela é Mangifera indica, né? E aí eles falam muito sobre essa mangueira. E eu falei, já que estou aqui mesmo, né, no mestrado, tinha lá um parque muito próximo, né, ali em Santos, chamado Parque das Mangueiras. E eu fui estudar lá um conjunto de 2.000 árvores que tem ali. A mangueira, efetivamente, a árvore, com origem na Índia, ela é uma árvore de mais de 20 metros. E a mangueira no Brasil, ela cresce por estaquia. Ela é uma árvore que, se você pegar um galho, cortar e colocar no chão, ele vai dar outra planta. Só que ela não vai crescer o suficiente. Ela chega no máximo a 6 metros de altura. E aí eu fui estudar o volume, né? A gente faz um estudo chamado estudo do volume da planta. E uma mangueira, durante esse ano que eu estudei, ela acumulou 29 quilogramas de carbono por metro cúbico de árvore. Isso equivale, só para você ter uma noção, isso equivale a aproximadamente o que um carro 1.0 queima de combustível todo o ano. Então, se eu pegar um Celta, por exemplo, é o que ele demora um ano. Então, ele vai demorar um ano para poder produzir esses 29 quilos de carbono. Então, na verdade, as árvores, quando a gente fala sobre desmatamento, a gente não pensa no desmatamento só por uma série de ciclos, como o ciclo da água, por exemplo, como acontece na Amazônia, que a gente está vivendo agora. Há uma inversão de ventos, tem a evaporação dos oceanos, a evaporação da floresta, tudo isso sobe, forma os chamados rios voadores, e aí a água sobe, cristaliza, né, e acaba precipitando na forma de chuva. E boa parte desse excesso de água acaba vindo para São Paulo, centro-oeste de São Paulo. Por isso que a gente está vendo essa chuva toda aqui em São Paulo nos últimos 6, 7 dias. Isso é por causa de uma inversão de ventos que ocorre na atmosfera. E o carbono, ele é fundamental. Então, quando a planta pega a luz, faz fotossíntese, ela está guardando carbono. Então, imaginando uma árvore como uma sequoia, que é uma árvore de 100 metros de altura, a gente está falando de aproximadamente 1 tonelada de carbono por metro cúbico. Então, é muita coisa. Toda vez que você queima uma árvore, toda vez que você desmata uma árvore, você está perdendo dinheiro carbonal, ou seja, você perde dinheiro de carbono. Ou seja, você vai acabar fazendo o quê? Você acaba produzindo um carbono que estava guardado. Outro problema muito sério é a queima de combustíveis fósseis. Por quê? Porque é um carbono que não está contabilizado. É um carbono que não está gerido dentro da massa atmosférica. Você fala, por quê, Pro? Porque ele está lá embaixo, ele está no petróleo. Então, é para ele ficar lá embaixo. É um carbono acumulado por causa da decomposição. Então, esse carbono que, em excesso, ele acaba na queima de combustíveis fósseis desde o início do século XX, né, 1900, quando Henry Ford desenvolveu o motor a carvão, essa queima de carvão, queima de árvore, queima de combustíveis fósseis, ela lança na atmosfera aproximadamente 5 bilhões de toneladas de carbono por ano. É uma quantidade extremamente absurda, né? E é esse carbono excedente que não fazia parte dessa conta, né? Então você fala, que conta? A conta normal da natureza, né? Então as queimas naturais que ocorrem, né? As queimadas naturais que ocorrem em todo o planeta, não só no Brasil, no Cerrado, mas na savana, nos campos australianos, isso é normal, isso acontece normalmente. E também fermentação, decomposição. Então, esses fatores, eles são os naturais. A ação antrópica tem jogado na atmosfera uma quantidade de carbono muito maior do que as plantas conseguem fixar. E um detalhe importante, dentro da linha da botânica, né, existem fatores que estão associados fatores limitantes associados à fotossíntese. Um deles é o carbono. Então, assim, a planta ela vai lá, pega uma quantidade de carbono, e essa quantidade de carbono que ela pega, ela fecha o estômago. Então, não dá para ela pegar mais do que precisa. Então, ela tem um limite de trabalho. Então, por isso que é importante o processo de reflorestamento, principalmente com plantas da região, que a gente chama de essências nativas. Então, só para você ter uma ideia, né, nós temos aí, ao final o projeto que a gente chama de emissão, né, que para 2018,
As emissões globais, elas cresceram 3% em 2018, foi o último dado que a gente tem. O volume chega a 41,5 bilhões de toneladas de carbono. Desses 41 bilhões, olha que curioso, 37 são de queima de combustíveis fósseis. Então, apenas cerca de 4 bilhões são de outros processos naturais. Então, por isso que a Agenda 21, os tratados de mudanças climáticas, eles são muito importantes. Eles são fundamentais, como é o caso do Acordo de Paris, né? Então, o Acordo de Paris, ele tem como prerrogativa, até 2030, uma redução de 20% na emissão. Só que tem um problema, a gente tem uma relação econômica com o processo de industrialização. A queima de combustíveis fósseis, ela está ligada à industrialização. Então, isso precisa ser efetivamente revisto. Essa é uma característica que precisa ser efetivamente revista. E ainda vai demorar bastante tempo para esse processo acontecer. Isso é extremamente negativo. Por quê? Quanto mais tempo a gente demora para falar sobre isso, né, pior é. Outro ciclo muito importante é o próprio ciclo do oxigênio. Você fala, por que o oxigênio é tão importante? Porque o oxigênio, ele forma dois gases, o O2, que a gente respira, e o ozônio, que só funciona de maneira estável em grandes altitudes. Então, ele é estável em temperaturas frias, tá? Porque ele é um gás extremamente volátil, então ele muda rapidamente a sua formatação, ele é degradado na atmosfera mais baixa, né? E acaba virando oxigênio. E por causa, né, da ação de organoclorados, né, que a gente chama, o que é um organoclorado? É uma substância orgânica que apresenta cloro na sua composição livre. E esse cloro livre se liga ao ozônio. E é por causa desses organoclorados que a camada de ozônio, ela ficou durante anos, ela ficou com a sua espessura reduzida. E por esse motivo, efetivamente, nós tivemos um aumento na temperatura global. E aí, em 1999, foi proibido o uso de organoclorados, que são os CFCs, né, os clorofluorcarbonos, foi proibido o CFC em todo o planeta, principalmente em ar-condicionado, geladeira, aerosóis. Então, hoje são outros gases que não são gases que afetam diretamente essa característica. Então, o ciclo do oxigênio ele é muito importante, porque a queima através da respiração, a degradação do oxigênio, o uso do oxigênio na quebra da glicose, produz o CO2 necessário para se realizar a fotossíntese. Tá? Então, esse oxigênio ele está dissolvido na água, ele está embaixo da terra, com os buracos que as minhocas fazem, por exemplo, né? E isso auxilia bastante na fixação de outras substâncias. Outro ciclo bastante importante é o ciclo do cálcio. O ciclo do cálcio ele está ligado muito em função do que acontece com as rochas. Boa parte das nossas rochas elas apresentam fosfatos e carbonatos. O carbono, os fosfatos e o cálcio, eles são muito importantes no desenvolvimento das plantas, na formação de cloroplastos, na composição química de carotenos, que são substâncias que a planta usa em larga escala, né? Então, essa é uma característica, é um fator bastante importante e que isso permite, por exemplo, um solo, né, formado durante milhares de anos, um solo bastante rico. Então, se você pega solos negros e solos como a terra roxa, que é muito comum no oeste do estado de São Paulo, eles têm grande quantidade de cálcio, carbonatos e fosfatos. Então, o cálcio ele é assimilado, né, de certa forma, né, ele é assimilado nos organismos, então na formação, por exemplo, de trilobitas, na formação de conchas de bivalves, em formação de corais. Então, o cálcio ele é bastante importante nesse processo e ele faz parte da estrutura. O fósforo, da mesma forma, ele ajuda na composição do DNA e do RNA, na formação do ATP, que é uma molécula extremamente importante, né? Então, ele tem um ciclo de tempo geológico, é o elemento mais, né, reciclado entre o solo, produtores e consumidores, né, no caso do fosfato. E nos ciclos de tempo, parte do fósforo ele é sedimentado e incorporado às rochas. Então,
essas rochas depois são degradadas e automaticamente elas acabam sendo reincorporadas no processo. Então, essas são características bastante importantes, tá? Então, esse tanto os fosfatos, quanto os carbonatos, quanto os calcinatos, né? Então, esses 3 tipos de íons, eles são fundamentais. Não esqueça de lembrar da camada de ozônio, não cai mais nesse formato, né? A gente não tem mais esse processo relacionado efetivamente a perguntas e respostas, mas você precisa contextualizar, então precisa saber o ciclo, entender um pouquinho do ciclo, para poder responder o contexto. Então, normalmente, os exercícios, tanto do Enem quanto de outros vestibulares, eles são mais generalistas e eles querem que você entenda como cada ciclo acontece dentro da dinâmica ambiental, ou seja, como efetivamente esses organismos conseguem se formar. Certo?